Começando do nada, episódio 87. E Participe aí, conosco e com Alex, que vai quem é Nosco? Quem é Nosco? nosco. Alex Nosco. Qual é o seu nome? Nosco, Alex. Enfim. Ah, bom, Ou comigo, migo. o Migo. O migo tá sempre aí. Título: Trocadilhos. Trocadilhos. Como é Uhum. que é isso? Como é que. A gente falou um tempo desse aí sobre trocadilhos e você me deu um insight muito massa sobre trocadilho. E é inclusive uma coisa que eu já vinha fazendo, mas meio que ao léu, assim, né? Eu sempre gostei muito de ver, não de fazer trocadilhos exatamente, pelo menos não em inglês, mas eu sempre gostei muito de trabalhar com as raízes das palavras, né? E às vezes algumas coisas saem bem ridículas, assim, quando a gente trabalha certas raízes, assim, das palavras, certos... É raiz que chama? É, né? Pode ser, acho que É, sim. é. Mas. E aí, como é que é esse lance de trocadilho? Por exemplo, da última vez que você falou assim de participar, aí você meio que quebrou a palavra. Ou com a palavra parto, por exemplo, que você tem o parto de partir e o parto de parir, por exemplo. Uhum. Mas como é essa tua relação não exatamente com os trocadilhos, que às vezes o trocadilho na verdade é só uma consequência, mas como é que é esse teu relacionamento com as palavras hoje? Como é que você vê isso? Como é que isso afeta a tua realidade? Uhum. Nossa, parece uma coisa meio ridícula, né? Uhum, Mas porque isso que a gente tava falando no episódio passado, de que a gente, ah, a gente vai vivendo essa realidade. E o que a gente quer, né, é conseguir poder organizar de alguma forma a nossa realidade. Então, as pistas disso o inconsciente tem. Porque o inconsciente é a nossa conexão com essa parte que a gente não tá vendo, né? Que vai dar essa consciência. Então, de alguma forma, o inconsciente já foi criando todas essas coisas. Porque não tinha ninguém maliciosamente armando as coisas para elas se parecerem isso ou aquilo, uhum. né? Então não é Conspiração. não é uma coincidência em ter um complô. Então essa quando a gente fala a matriz, a Matrix, né? Uhum. Que essa Matrix, às vezes, onde que você vê essa Matrix? Ela tá fora de você ou ela tá dentro? Entende? Porque se a gente percebe que todo mundo, né, a gente, quando se fala de Matrix, as pessoas têm essa sensação, né, de Matrix, não é uma coisa. Então, essa sensação ela tá falando sobre o quê? E daí, o que, que é? É um clube de Illuminates que se encontram e combinam como que vai ser o mundo? Ou seria mais a forma como a gente percebe as coisas que cria certas adulterações e tal, né? Então, e as palavras estão aí de alguma forma, seria Matrix, né, que é a má, e a pá lavra, tipo, o pai lavra, né, palavra. Tipo assim, tá tudo, de alguma forma, tá apontando pra alguma coisa. Agora, Eu gostei essa... muito, eu gostei muito que você falou desse lance por exemplo, da a palavra em inglês part Uhum, e a palavra ah, ao contrário é, ser trap. você pega, tipo, você pega aqui o mito, né, o mito da Babel, que estavam construindo a torre, Uhum. e daí eles estavam indo tudo certo. E daí diz, né, o mito que Deus fez com que cada um fosse falando uma linguagem diferente para que eles se desentendessem. Então, é como se assim, se você falasse uma mesma língua, tudo seria perfeito. E você conseguiria fechar solucionar todas as coisas. Então, se você cria uma dissidência linguística, Caramba, eu tava vendo essa palavra agora, brother. Dissidência. né? Diga aí. Que doideira. Mas, Se você cria uma dissidência linguística, então na verdade assim, a nossa realidade são diversas linguagens que cada linguagem ela diz respeito
assim, ela é a interpretação de uma parte. Sim, sim, Então, sim. assim, a palavra, por exemplo, idioma tem a ver com uma coisa de ser próprio de algum lugar, próprio. Então, isso é próprio, esse idioma é próprio daqui, esse idioma é próprio da cá, de lá, então a gente tem aí o ser humano foi criando nessa cultura, nesse avanço, progresso científico, cultural, ele foi criando várias linguagens, mas na cosmovisão de cada ramo científico ou cada ramo de conhecimento, ele separava uma parte daquilo que ele achava que ele queria ver e falava sobre essa parte. Na cosmovisão dele, ele está falando sobre essa parte. Então, e depois agora, como que esses ramos diferentes conversam? Assim, na verdade, sempre o inconsciente nunca deixou que essas partes se separassem. Então, de alguma forma, a gente pode reacessar a origem dessas partes através da palavra. E daí, o que eu ia falar quando eu estava falando do Babel, é que teve um livro que eu li pra mim que foi muito marcante, que é o Finnegan's Wake, que é o livro do James Joyce. James Joyce é um escritor da Irlanda. E primeiro ele escreveu um outro livro que já tinha sido assim, que rompeu muitos padrões, parâmetros, que foi Ulisses, pelas técnicas de escrever que ele falava assim, que ele queria basicamente acabar com a escrita. Ele escreveu uma coisa que seria Aham. tão impossível que não teria mais sentido escrever. Então, ele fez esse Ulisses e depois ele fez esse Finnegan's Wake, que na verdade é como se fosse um grande pesadelo. Ele mistura, tipo, 65 linguagens no livro. Sendo que, assim, cada palavra cada frase, cada palavra quer dizer 3 palavras de idiomas diferentes e cada frase quer dizer 20 coisas, sei lá, das coisas que ele pensou, né? Sim, Mais sim, todas sim. as outras, assim. E daí ele trabalhou com mitos básicos e histórias e vendo como todas as histórias meio que se repetem, porque tem esses padrões, assim, né? Então ele brincava com a palavra e meio que ele tava fazendo brincando com esse Babel, né? De chegar nessa coisa dessas dissidências que estão ali, mas ao mesmo tempo, por mais que as partes se separem, elas tenham essa dissidência, tem alguma coisa que as une. Então daí você vai vendo que a gente vai quebrando essa palavra aqui para inglês, essa para italiano, essa não sei o quê. E todas elas vão nos dando informações que são coerentes né, com o que a gente percebe. Então, assim, as palavras elas informam a gente sobre coisas que a gente tinha esquecido, porque aquilo que a gente vai passando todo dia na frente de um lugar e nunca repara. E tem um dia Sim. que a gente para. Então, e a gente olha. Então a palavra a gente já usa ela, só que a gente tomou ela pelo valor concreto dela e o valor, vamos dizer, automático e esqueci. Isso, exato. E agora a gente tem a oportunidade de olhar para ela de uma forma diferente e descobrir coisas sobre a nossa própria realidade. Pois é, eu penso muito assim, hoje principalmente, eu penso muito assim que muitas palavras, se você tiver no nível das palavras, você se distrai com aquilo que está sendo dito não verbalmente entre as palavras. Quando eu falo daquilo que está sendo dito entre as palavras, é o silêncio, as pausas, ou o silêncio que está nas pausas. É quando você começa a falar assim, por exemplo, isso que eu acabei de falar. Quando você começa a falar assim, aí eu dei uma pausa, vírgula, foi porque eu pensei em alguma coisa, eu disse, por exemplo, 2 pontos, né? Então, essa vírgula, esses 2 pontos que estão aqui nesse meio dessa coisa, tipo, quando eu digo, por exemplo, aí você já cria uma expectativa de que sim, existe alguma coisa para ser dita aqui, né? Mas se você prestar atenção somente nas palavras e não prestar atenção no tom da minha voz, ou no meu silêncio, ou na minha respiração, ou na emoção que você sente enquanto eu falo, seja ela boa ou não, as palavras funcionam como uma certa distração em determinado nível. Se você só presta, fulano de tal falou tal coisa, mas
Quem é esse bosta? Né? Aí o cara, aí tem uma outra pessoa que fala bonito, a mesma coisa que esse bosta falou, só que o cara tem um diploma em Harvard e ele foi ouvido, entendeu? Aí, em outros momentos, quando eu comecei a falar desse assunto, porque tem várias analogias que a gente faz para exemplificar certas coisas em determinadas palavras, que fazem, é como se as palavras em si trouxessem códigos que devessem ser decodificadas para você entender, não de acordo com o dicionário, mas de acordo com a realidade que você está vivendo, né? É, quando a gente já falou sobre coincidências, por exemplo, e sincronicidades, a gente estava falando justamente disso, de o que que é uma coincidência, né? É uma coisa com incidência ou sem incidência? Então você começa a quebrar a palavra. Aí você começa a trabalhar, sei lá, de acordo com a sua realidade, aquilo que você entende de determinados assuntos e palavras, você começa a juntar e cabe a você fazer o seu mapa mental para que isso ajude você, de alguma forma, a participar sem tanta resistência, né? Sim, sim, sim. Uhum, uhum. Tem que voltar aqui. Depois eu faço eu faço uma edição disso aqui porque eu tava. Esqueci de tirar o mudo aqui. Ah, ou não, né? Ou não, Ou não. de repente, É. ou não, não, deixa aí, Ah. deixa aí. Bom, então. Eu até esqueci o que eu ia falar. Talvez seja para um próximo episódio Ah, que a gente consiga, de repente, abrir mais esse ponto aqui. Bom, galera, é isso aí. A ideia era só para a gente realmente fazer uma coisa rápida. dar uma introdução do que esse assunto ainda pode desvendar mais tarde. Isso. Então, participe. Até a próxima. Valeu. Abração.